Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam o texto base da reforma da Previdência na comissão especial. Veja como foi a votação e quais são as mudanças. No plenário foi aprovada a medida provisória que prorroga concessões de transporte. O texto segue para o Senado. E você vai ver também cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos, plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. Veja como anda a reforma política. Comissão de Deputados e Senadores aprova a medida provisória que deve facilitar a regularização de imóveis. Um robô que monitora os sinais vitais dos pacientes. Comissão de Seguridade Social e Família quer o uso da tecnologia no combate à infecção generalizada em todo o Brasil. Os deputados aprovaram na comissão especial o texto base da reforma da Previdência. Foram 23 votos a favor e 14 contra. Ainda falta a análise dos destaques que tentam alterar a proposta. Essa votação não aconteceu por causa da invasão de agentes penitenciários no plenário da comissão. O repórter Tiago Ramos mostra como foi a votação e o que foi aprovado. Sente e permitimos a reunião. Sente e vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Clima tenso. A sessão foi suspensa 3 vezes. O texto da reforma foi negociado até depois do último minuto. Policiais legislativos entraram nas regras especiais, ou seja, vão se aposentar aos 55 anos. Os agentes penitenciários também tinham entrado. Mas aí... Eu estou retirando do texto os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários invadiram o Ministério da Justiça na última terça. A partir do momento que aconteceu ontem, o fato de estarmos cedendo hoje estava sendo interpretado por muitos como uma rendição da Câmara a uma situação que não é admissível. Quem também ficou de fora foram servidores públicos que entraram antes de 2003. Eles não têm regra de transição. Quem quiser salário inteiro vai ter que trabalhar até os 65 anos, se for homem, e até os 62, se for mulher. A partir de agora, pode haver modificação? Pode, mas só através de um destaque feito por um partido político. Então não cabe mais ao relator, não está mais no poder do relator, infelizmente, promover essa mudança. Terminada a leitura, presidente e relator já posavam para a foto, mas ainda faltava a votação em si. Ela veio às 8h30 da noite. A oposição protestou com música. Você pagou traição. Está encerrada a votação. A quem sempre lhe deu a mão. Não adiantou. O texto foi aprovado por 23 contra 14 votos. Foi só o começo. A noite prometia ser de muitas votações, mas só prometia. A sessão foi interrompida pouco antes das 11 da noite. Opa! Que é isso, pô? Que isso? Os agentes penitenciários, que até então protestavam do lado de fora da Câmara, entraram na comissão. A dúvida é, como eles fizeram isso? Eles conseguiram, com uma ação bastante abrupta e violenta, romper, o portão forçou e a solda do portão soltou. Então teve essa falha técnica e de engenharia que prejudicou, porque por onde eles entraram era o local mais improvável que eles entrariam. As imagens das câmeras de segurança devem ser usadas para identificar os agentes penitenciários que participaram da ação. O presidente do sindicato deles criticou as idas e vindas na reforma da Previdência. Não pode tratar a gente como foi tratado ontem, brincando com a nossa categoria, brincando. Vocês hoje têm, amanhã não tem mais. Isso foi inadmissível, que gerou todo esse problema que nós lamentamos, volto a dizer, lamentamos. A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira pela manhã. Aí vai ser possível medir o impacto disso tudo na reforma da Previdência. Foi realmente muito triste o episódio, mas a culpa é exclusivamente da base do governo. Prometeu e não deu, fechou a Câmara e uma base conflagrada de homens fortes, invadiram o espaço que lhe estava sendo negado. Portanto, vamos abrir a Câmara com ordem que tudo estará pacificado. Se os agentes conseguirem demonstrar que esse tipo de atitude é a reação de uma minoria da classe
e que a categoria é o que é, uma categoria ordeira, trabalhadora, e que quer vir aqui reivindicar com respeito, eu até vejo chance. Mas se a coisa continuar desse tipo, ou faz isso ou acontece aquilo, eu tenho certeza que não adianta vir para o plenário, porque não vai passar. A primeira mudança é na forma de cálculo da aposentadoria. A conta começa com uma média de todos os salários que você recebeu na vida desde julho de 1994. Cumprindo os requisitos mínimos, você fica com 70% daquela média. Para ter acesso ao máximo, 100% da média, é preciso pagar ao INSS por 40 anos. Na prática, quanto mais tempo você contribuir, mais aumenta o seu benefício. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais a mais na aposentadoria. Vale lembrar que nenhum benefício vai ser menor do que um salário mínimo. Para quem já trabalha e recebe mais que um salário mínimo, a proposta prevê uma regra de transição. Será preciso pagar 30% de pedágio sobre o tempo que falta, no caso dos homens, para chegar aos 35 anos de contribuição e, no caso das mulheres, para chegar aos 30 anos de contribuição. Por exemplo, se alguém ainda deve 10 anos para chegar nesses números, vai ter que pagar 13 anos. Com mais um detalhe, haverá desde o início uma idade mínima, que começa em 53 anos para as mulheres e aos 55 para os homens. Essas duas idades vão subindo aos poucos, chegando até os 62 anos para as mulheres e aos 65 para os homens. Nesse ponto, as regras viram uma só para todos os que querem se aposentar. Ou seja, idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, e com pelo menos 25 anos de contribuição. Mas haverá exceções. É o caso dos policiais. Eles vão poder se aposentar antes, aos 55 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Para isso, é preciso ter trabalhado naquilo que a emenda chama de atividade policial por pelo menos 20 anos se homem e 15 se mulher. Outra categoria que fica fora das regras gerais é a de professor. Para eles, a idade mínima vai ficar em 60 anos, também para homens e para mulheres. A terceira exceção é a dos trabalhadores rurais. A idade de aposentadoria dos homens será aos 60 anos. A das trabalhadoras rurais será de 57 anos. Todos vão passar a contribuir individualmente para a Previdência, no máximo com 5% de um salário mínimo todo mês. O benefício assistencial, conhecido como BPC, tem duas mudanças importantes. Primeiro, os idosos pobres, que hoje recebem o benefício a partir de 65 anos, só terão direito após os 68 anos. A segunda mudança é que pessoas com deficiência vão passar por uma avaliação biopsicossocial para ter acesso ao benefício. E as comissões de Agricultura da Câmara e do Senado debateram uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que permite cobrar do produtor rural, pessoa física, a contribuição ao FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O FUNRural surgiu na década de 1960 para ajudar a custear a previdência social do trabalhador rural. O STF decidiu pela constitucionalidade da cobrança do imposto em março. Mas desde 2011, uma liminar da Justiça Federal suspendia a exigência. Por isso, muitos agricultores não recolhiam mais o imposto. Agora, o produtor rural pessoa física será taxado em 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. Com a cobrança retroativa, o montante da dívida deve ficar em mais de 10 bilhões de reais. Para o presidente da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores de Terra, a decisão precisa ser revista. Esse julgamento ainda entendemos que ele merece uma revisão. E, por outro lado, precisamos que esta Casa do Legislativo faça as devidas correções. Ou nós recolhemos sobre a folha, ou sobre a receita, mas desde que seja mantida uma equivalência, num percentual que tenha uma equivalência com a contribuição sobre a folha de pagamento. Parlamentares defendem o parcelamento das dívidas do FUNRural em até 180 meses, com perdão de juros e multas. Os produtores não são relapsos, não pagaram porque não quiseram pagar, que tinham decisões judiciais a seu favor. Nós vamos estar na próxima terça e quarta-feira com o secretário da Receita, o Rachid, e com o ministro Meirelles, levando a eles uma proposta do setor agro, na questão do Fundo Rural, que provavelmente será uma medida provisória que venha
acolher a reivindicação do parlamento e dos produtores. Existem as pessoas que pagaram o Fundo Rural e existem as pessoas que ou não pagaram ou que eram beneficiadas de decisões judiciais que foram revertidas. Para essas duas pessoas é que existe a preocupação e a inserção de alguma maneira no PRT através da medida provisória 766 que está sendo negociada politicamente. E agora, reforma política. Duas propostas, uma dos deputados e outra dos senadores, seguem seus caminhos separadamente aqui na Câmara. A reforma política que veio do Senado teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram 37 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta estabelece, entre outras coisas, a chamada cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos. Um dos principais pontos da proposta é a proibição das coligações partidárias para deputados e vereadores a partir de 2020. No entanto, o ponto mais polêmico é a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Para funcionar, os partidos deverão obter pelo menos 2% dos votos válidos em 14 estados já nas próximas eleições, em 2018. A proposta foi alvo de muitas críticas por parte dos partidos pequenos. Eles argumentam que a medida poderá resultar na extinção de vários deles. É a consolidação de partidos que cresceram num sistema que está sendo questionado hoje. E a impossibilidade de partidos novos, de conteúdo ideológico e programático, de crescerem. O relator da PEC argumentou que a diminuição do número de partidos é importante para melhorar a governabilidade no país. Vai garantir uma cláusula de desempenho que vai filtrar essa criação de partidos indiscriminadamente, vai acabar com as coligações partidárias, o que vai dar mais nitidez na hora do voto e vai fortalecer o sistema partidário do Brasil. E a reforma política da Câmara está na fase de discussão dos relatórios parciais, que continua na próxima terça-feira na comissão especial. Na semana que passou, foi aprovado o primeiro relatório parcial. O texto trata dos mecanismos de democracia direta, como plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular. O texto simplifica os requisitos para a proposta de convocação de consultas populares e institui a coleta eletrônica de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Nós colocamos o Brasil em sintonia com o mundo, da participação direta da população, oferecendo tecnologias para os estados e municípios e para próprias entidades que queiram iniciar um projeto de iniciativa popular. O Congresso já apreciou vários projetos de iniciativa popular, como a lei da ficha limpa, mas na prática havia uma enorme dificuldade para se conferir milhões de assinaturas exigidas pela Constituição. Com a nova lei, a coleta de assinaturas será feita por meio de plataformas tecnológicas, como já acontece em petições públicas. Veja os principais pontos do relatório parcial aprovado. Na lei atual, plebiscitos e referendos precisam ser convocados por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. Com o novo texto, a convocação pode ser proposta por comissão ou 1/10 dos membros de qualquer uma das casas. A coleta de assinaturas para projetos de iniciativa popular é feita hoje em papel, o que torna muito difícil sua apresentação, já que exigem 1% do eleitorado nacional mais de 2 milhões de assinaturas. A adesão dos eleitores aos projetos de iniciativa popular poderão ser confirmadas por meio eletrônico, como a internet. Os projetos tinham tramitação normal de qualquer matéria. Com o novo texto, a tramitação dos projetos de iniciativa popular é mais rápida e detém preferência quase absoluta para ser incluído na ordem do dia do plenário assim que for aprovado na comissão. Os 2 próximos relatórios que ainda serão votados dizem respeito a temas mais polêmicos, como o sistema eleitoral, o financiamento de campanhas e prazos de desincompatibilização, com habilitação prévia de candidatos. Eu creio que nós devíamos agregar os presidentes de partido e os presidentes das duas casas nessa discussão para traçar um rumo que tenha possibilidade real de gerar os consensos necessários para que tenhamos voto no plenário da Câmara e do Senado até setembro para aprovar uma reforma política mínima que mereça o nome. E você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Aprovada em plenário a medida provisória que autoriza a prorrogação de concessões de transporte. Um robô que monitora os sinais vitais dos pacientes.
Comissão de Seguridade Social e Família quer o uso da tecnologia no combate à infecção generalizada em todo o Brasil. É só um instante. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou uma proposta que inclui no Código Civil a obrigação dos seguros de automóveis de cobrir danos naturais, como enchentes e quedas de árvores, e também os provocados por manifestações sociais, como motins e atos de vandalismo. O texto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que autoriza a prorrogação de concessões de transporte. A aprovação dos senadores foi 2 dias depois e impediu que a MP perdesse a validade. A repórter Dini Moraes mostra como foi a votação. A medida provisória autoriza a prorrogação e a relicitação dos contratos que repassaram para empresas privadas a responsabilidade sobre rodovias, ferrovias e aeroportos. Envolve as concessões feitas nos últimos 12 anos e algumas poderão ser prorrogadas por até 30 anos. Para o governo, isso vai permitir novos investimentos e reduzir o preço do frete dos produtos brasileiros. Para a oposição, abre brechas para ilegalidades por causa da ausência de processo licitatório. Esta medida provisória desenha uma anistia para todos os concessionários que não cumpriram com as obras que deveriam fazer. Isto aqui não é uma porta, isto aqui é abertura para centenas de casos de corrupção. Isso foi feito amplamente no mundo inteiro, com muito sucesso, à medida em que aqueles concessionários que já estão titulares das concessões as conhecem melhor, têm maior know-how sobre a aplicação do recurso e sobre a administração do processo. Tem que se assegurar toda a lisura, toda a transparência, toda a tecnicalidade para que se possa, então, conceber e conceder uma ampliação de prazo de concessão. Um dos pontos mais polêmicos foi a permissão para que contratos sejam renovados mesmo antes de terminarem. Estabelecendo, inclusive, que a empresa pode não ter cumprido as metas de investimento e, mesmo assim, ter prorrogado a concessão sem licitação. Permite, inclusive, o aumento das tarifas para que ela possa cumprir as metas de investimento que ela acordou no momento em que ganhou a licitação. Você prorrogar uma concessão que nem venceu ainda, que vai vencer daqui 5, daqui 10 anos, é um verdadeiro absurdo. Nós achamos que é uma grande contradição, é um presente aí para o setor econômico no momento de crise, de desemprego. Será possível, por essa medida provisória, a prorrogação antecipada, mas com algumas condicionantes. Uma delas, tem que fazer um incremento de investimentos para destravar as ferrovias, para puxar para baixo o preço do frete, a redução do custo de produção. Então é isso, senhor presidente, senhoras e senhores, que nós estamos querendo. É retomar os investimentos no Brasil, é acabar com o monopólio nas ferrovias do Brasil. De todos os pedidos que os partidos fizeram para mudar o texto principal, 5 foram aprovados. Todos com aval do governo. Inclusive um que determina que a concessionária de rodovias deve ajudar no patrulhamento. A medida provisória foi aprovada no Senado sem mudanças e seguiu para a sanção presidencial. Uma comissão mista de deputados e senadores aprovou a medida provisória da regularização fundiária, que segue para o plenário da Câmara. O texto autoriza os governos a regularizarem terrenos sem escritura, tanto nas cidades como nos assentamentos em áreas rurais.
De um lado, o PSOL afirma que a medida vai liberar a grilagem de terras, que é quando uma pessoa usa documentos falsos para tomar posse e vender um terreno, por exemplo. Do outro lado, deputados da base do governo defendem a proposta. Dizem que vai ajudar na realização do sonho de milhões de brasileiros que não têm escritura de suas casas. Durante o debate, o clima ficou tenso. Eu não quero jogar no time de Vossa Excelência. Vossa Excelência jamais jogaria no meu time, porque Vossa Excelência é perna de pau e faz gol contra. Desculpa. Eu queria dizer para Vossa Excelência que eu ficaria preocupado se Vossa Excelência me elogiasse. Vossa Excelência tem que elogiar. Quem Vossa Excelência tem que elogiar é Michel Temer, Eduardo Cunha, a cúpula do PMDB nacional. Para o PSOL, a medida vai beneficiar grandes proprietários de terras. Infelizmente, o que se tem aqui é a regularização do processo de grilagem, que beneficia inclusive alguns parlamentares que são grandes proprietários, que são latifundiários. Simplesmente se coloca de cima para baixo, goela abaixo, como tem sido feito reiteradamente em relação às medidas que desmontam, como eu disse, o Estado brasileiro e rasgam a Constituição brasileira e comprometem as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Mas os parlamentares que são a favor da proposta dizem que a medida vai trazer um impacto positivo na vida de quem busca a segurança jurídica de um imóvel regularizado e que a proposta vai ajudar a aquecer a economia, principalmente no ramo da construção civil. Um terreno regularizado é um terreno que pode receber melhorias de construção civil. Portanto, a gente espera que vai haver também uma melhoria com a regularização urbana na melhoria da compra de material de construção e na atividade construtiva nessas áreas. Parlamentares lembraram que a proposta regulariza terra em áreas de interesse social sem custo para os proprietários. Já em áreas nobres, os donos terão que pagar um valor estipulado pelo governo. Mas para que estas regras continuem valendo, a medida provisória ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e depois do Senado. Nós queremos que seja sancionado ainda no primeiro semestre, para que os processos comecem a ter andamento. Eu acho que vai depender muito, evidentemente, de cada município, mas por parte da União, acredito que já tomarão as providências de imediato. Acredito que em 90 dias já deverá começar alguns processos de regularização. Regularização de condomínios, de favelas e do chamado direito de laje. A repórter Carol Nogueira mostra agora um pouco mais dos impactos da medida provisória da regularização fundiária, já com as mudanças aprovadas na comissão. O governo calcula que metade dos terrenos do Brasil são irregulares, ou seja, metade das pessoas não tem os registros definitivos das suas casas, lotes, sítios e fazendas. Culpa de processos fundiários confusos, lotes comprados de parcelamentos irregulares ou construídos em terrenos invadidos. A ideia é regularizar o maior número possível de terrenos, mas como isso vai ser feito é bem polêmico. Para os lotes urbanos, a proposta cria um atalho, em que não vai ser necessário comprovar os 5 anos de ocupação por uso capião. Isso vale para todos os lotes efetivamente ocupados no dia da edição da medida provisória, dia 22 de dezembro do ano passado. Com a MP, as prefeituras podem regularizar a situação de favelas e outros assentamentos urbanos irregulares. Para isso, basta a prefeitura tomar a iniciativa, que o proprietário concorde com a regularização ou pelo menos não se oponha a ela, o que significa que, se não for encontrado o proprietário, o processo pode ser feito. Ter um projeto urbanístico aprovado. Se a ocupação estiver numa área pública, onde inicialmente fosse previsto um parque ou uma escola, por exemplo, não é preciso mudar a destinação do terreno na Câmara Municipal. Se a ocupação for de baixa renda, o processo vai ser todo bancado pelo governo. No caso dos condomínios de classe média e alta, os próprios moradores precisam fazer o levantamento da posse e preparar o projeto urbanístico. Nesse caso, os moradores vão ter de pagar pelo terreno, descontado o valor das benfeitorias que tiverem feito. No caso das ocupações em área privada, não tem previsão de indenização pelos terrenos, mas o governo pode propor garantir parte dos lotes para o proprietário que abrir mão do terreno.
A proposta também facilita a vida de quem quer vender uma parte do seu imóvel, criando a figura do chamado direito de laje. O proprietário pode vender o segundo ou terceiro andar da sua casa, por exemplo. Cria ainda o chamado condomínio simples, a possibilidade de vender a segunda unidade habitacional da sua propriedade, por exemplo, a casinha dos fundos. O texto amplia o conceito de núcleo urbano, o que pode facilitar mesmo a regularização de condomínios em área de proteção ambiental, já que o Código Florestal só permite a ocupação em áreas ambientais de núcleos urbanos. Nas áreas rurais, a principal mudança é que agora os assentados da reforma agrária vão ter o título definitivo das terras e podem até vender seus terrenos depois de 10 anos de ocupação. Há quem questione que isso pode levar a uma reconcentração de terras. Um outro ponto amplia para o Brasil todo as condições de regularização do programa Amazônia Legal. Assim, qualquer terreno do INCRA de até 2.500 hectares ocupado por mais de 10 anos pode ser regularizado. O Brasil lidera no ranking das nações com maior número de mortes por infecção generalizada, à frente de países como Índia e Argentina. No Paraná, um analista de sistemas que perdeu a filha por causa desse tipo de infecção desenvolveu um robô para monitorar os sinais vitais dos pacientes. A invenção foi batizada de Laura, em homenagem à filha dele. A Comissão de Seguridade Social e Família, aqui da Câmara, discutiu formas de levar a experiência para outras partes do país. Os números mostram por que devemos nos preocupar com a sepse. Mais conhecida como infecção generalizada, ela é responsável por 1/4 da ocupação de leitos em UTIs no Brasil. E mata muito por aqui. 65% dos casos acabam em morte, enquanto a média mundial está em torno de 40%. Ficamos atrás de países como Índia e Argentina. Jackson Fressato perdeu a filha Laura, de apenas 18 dias, para a infecção. Foi o motivo para criar um software que monitora sinais vitais dos pacientes. Assim que algo sai do controle, como a temperatura ou a pressão arterial, ele avisa os responsáveis. A inovação está em uso no Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. Conforme o paciente vai ficando ruim, vai apresentando os dados, ela vai ficando amarela, ela vai ficando laranjada, ela vai ficando vermelha. Se alguém ignorar isso, por qualquer motivo que seja, né, sei lá, porque estão muitos pacientes ou porque está demorando alguma coisa, a Laura ela estende isso. Ela sai das paredes do hospital. Ela começa a mandar SMS, ela começa a mandar e-mail. Ela só para até que os dados do paciente mudem ou até que alguém faça alguma coisa. Como ela é um robô, ela não tem problema nenhum de falar com ninguém, de cobrar ninguém. E ela vai escalonando. Se alguém ignorar, sei lá, o time operacional ignorou por qualquer motivo, ela escalona para a coordenação. Foi ignorado, ela vai subir para a gerência. Foi ignorado, foi para a diretoria. Ele melhora a assistência desses pacientes que estão dentro do hospital. Ele não evita que os pacientes tenham um quadro de sepse. Ele não evita que os pacientes morram de sepse, mas ele faz com que esses pacientes sejam atendidos o mais precocemente possível. A Comissão de Seguridade Social e Família discutiu formas de levar o robô para outros estados. A Laura tem tido um resultado de queda de 66% dos óbitos por sepse. Isso com um investimento muito pequeno. Estamos aí à frente de um futuro muito próximo que os medicamentos já não dão conta das bactérias que vêm se manifestando. A gente conseguir prever isso e prevenir isso é algo assim muito importante para nós, para a saúde, para a ciência, para a humanidade. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!